Nós vamos agora abordar a segunda parte da nossa aula sobre o tratamento farmacológico do diabetes mellitus tipo 2. Então, na primeira aula, a gente abordou as drogas que são utilizadas com seu mecanismo de ação, efeitos adversos, contraindicações, e agora a gente vai aprender a aplicar essas drogas e também falar sobre a insulinização do diabetes tipo 2. Então, a gente vai relembrar aqui o octeto fisiopatológico do diabetes, que é extremamente importante que a gente entenda esses aspectos para que a gente consiga perceber em qual mecanismo aquela droga está atuando, porque a depender do momento de vida do nosso paciente, a gente pode ter um ou outro mecanismo que esteja preponderando e a gente vai ter que abordar uma droga que atue naquele mecanismo. Então, lembrando aqui do octeto, né, a gente lembra que a gente tem uma resistência à ação de insulina, e a gente tem as drogas sensibilizadoras de insulina, então a gente tem a metformina aqui, as glitazonas, atuando na resistência tanto periférica quanto hepática de insulina. A gente tem a diminuição do efeito incretínico do diabetes tipo 2. Eu tenho duas classes de drogas que atuam nesse mecanismo, os inibidores de DPP-4 e os análogos do GLP-1. A gente tem também no paciente com diabetes tipo 2 um aumento da recaptação de glicose, onde vão estar atuando os inibidores do SGLT2. A gente tem um aumento da secreção do glucagon, e os inibidores de DPP-4 e os análogos do GLP-1 vão estar atuando nesse mecanismo, e a gente tem a diminuição da secreção de insulina, em que a gente tem os secretagogos como drogas que estão atuando. Então, a gente tem sulfanilureias, glinidas, inibidores de DPP-4 e análogos do GLP-1. A gente ainda tem disponíveis os inibidores da alfa-glicosidase, que é a carbose, que não vai estar atuando em nenhum desses mecanismos do octeto, mas que tem um efeito benéfico, como a gente viu na aula passada, para controle de glicemia pós-prandial. Então vamos lá, vamos relembrar as nossas metas, porque se a gente vai tratar, a gente precisa saber aonde a gente vai chegar. Então, a nossa Sociedade Brasileira de Diabetes tem como meta uma glicemia pré-prandial menor que 100, uma glicemia pós-prandial menor que 60 e uma glicada menor do que 7. Essa é a nossa diretriz brasileira. A gente tem a diretriz da ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, que tem como meta de glicemia pré-prandial entre 80 e 130, pós-prandial menor do que 180 e a glicada menor do que 7. A IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, tem como meta uma glicemia menor do que 115 pré-prandial, menor do que 160 pós-prandial e uma glicada menor do que 7. E a ACE, que é a Associação Americana dos Endocrinologistas Clínicos, tem como meta uma glicemia pré-prandial menor do que 110, a pós-prandial menor do que 140 e uma glicada menor do que 6,5. Então, essas são as metas das principais sociedades. Então, a nossa sociedade brasileira aqui tem como meta glicemia pré menor que 100, pós menor que 160 e glicada menor do que 7. Então, alguns pontos importantes na escolha da medicação. A gente viu que a gente tem várias medicações e a gente vai tentar organizar um raciocínio para escolher a medicação correta para o nosso paciente. Então, o primeiro ponto que a gente precisa se perguntar para não errar: o paciente tem insulinopenia? Então, vamos lembrar, o que significa ele ter insulinopenia? O paciente tem pólis, o paciente tem perda de peso, os sintomas clássicos de diabetes que estão associados à deficiência de insulina, porque se o paciente tem insulinopenia, o ideal é que esse paciente use insulina ou pelo menos um secretagogo, para eu estar atuando nesse mecanismo fisiopatológico que está preponderando, que é a deficiência da secreção de insulina. Então, de preferência insulina, ou posso usar um secretagogo também. Independente da resposta 1, a gente vai para a segunda, né? Paciente tem resistência insulínica, então, paciente ele é gordinho, tem acantose, tem aumento de circunferência abdominal para eu pensar em resistência insulínica. Se tiver, a gente entra com metformina e ou glitazona, que são os sensibilizadores. Né? A resposta 1 pode ser positiva, pode ser negativa, independente disso, eu vou para a pergunta 2. Bom, terceira pergunta que a gente tem que se fazer: há um risco maior na hipoglicemia?
Vamos entender essa pergunta. Hipoglicemia não é bom, né, para ninguém, é um sintoma extremamente desagradável. Mas existem pacientes que têm um risco maior dessa hipoglicemia. Por exemplo, um paciente com doença arterial coronariana. Então, se esse paciente tem uma hipoglicemia, ele pode desencadear uma arritmia, um infarto. Paciente idoso, ele pode ter dificuldade de reconhecer a hipoglicemia e já entrar na fase neuroglicopênica, em que eu tenho confusão mental associada. Paciente com demência, eu também posso ter dificuldade de identificar a hipoglicemia e o paciente entrar em coma hipoglicêmico. Então, especialmente nessas situações, a gente prefere utilizar medicações que não causem hipoglicemia, apesar de não serem contraindicadas medicações que possam, né, que tenham potencial de causar hipoglicemia. E o quarto, extremamente importante, ele pode manter tratamento fora do SUS. Então, no SUS, o que, que a gente tem disponível para tratar o diabetes nesse momento? Sulfanilureias, a gente tem glinidas, sulfanilureias, a gente tem gliclazida e glibenclamida, metformina e as insulinas NPH irregular. É o que a gente tem de disponível para tratamento no SUS. Vamos lá. Então, a nossa sociedade brasileira, né, ela nos orienta com relação a esse manejo do paciente. Então, ele me faz a seguinte recomendação. Uma glicemia abaixo de 200, a gente poderia estar manejando com metformina. Uma glicemia entre 200 e 300, a gente já tem necessidade de uma terapia dupla, né? Metformina associada a alguma outra medicação. E uma glicemia acima de 300, ele já me sugere iniciar a insulina para esse paciente. Bom, e quais seriam esses agentes que eu poderia estar associando aí nessa terapia dupla? Então, o que é que ele me diz? Bom, avalie comorbidades, custo, risco de hipoglicemia, que foi o que a gente viu, o impacto no peso, então a gente tem medicação que pode ganhar peso, tem medicação que traz perda de peso, os efeitos adversos, as preferências do paciente, e é muito importante que a gente tenha a consciência de quanto de função de células beta que esse paciente tem. Lembrar que as medicações que são os secretagogos, eles necessitam que o paciente tenha reserva de células beta para poder ter um impacto ali, um benefício nesse controle glicêmico. Outra coisa importante que ele fala, a gente viu que tem drogas que tratam diabetes que trazem impacto na mortalidade independente do controle glicêmico. Então, paciente tem doença aterosclerótica estabelecida, paciente tem doença renal crônica, dê preferência aos análogos do GLP-1 ou os inibidores do SGLT2. Se for insuficiência cardíaca ou paciente com fatores de risco para insuficiência cardíaca, ainda é mais preferível os inibidores de SGLT2 por conta dos inúmeros benefícios que essa classe de drogas já causou, né, nesse perfil de pacientes. E chama atenção que dos inibidores de SGLT2, os que comprovadamente reduziram, né, a mortalidade foi a EMPA e a canagliflozina, e dos análogos do GLP-1, a liraglutida e a semaglutida. Vamos lembrar daquele gráfico que a gente viu na aula 1, em que eu vou tendo perda de células beta ao longo dos anos. Então, veja bem, a partir do momento em que eu ainda tenho reserva de células beta, eu ainda posso estar manejando com medicação oral. No momento em que esse paciente vai perdendo células beta, né, a gente visualiza aqui uma etapa 3, em que eu já tenho que estar combinando insulina para conseguir um controle glicêmico. E aqui a etapa 4, em que eu posso necessitar já da insulinização plena. Lembrando que paciente com insulinização plena não descarta que ele esteja usando um antidiabético oral. Ele pode usar medicações orais que complementam, né, esse mecanismo de ação. Quando a gente pensa em entrar com a associação de drogas, a gente pensa que eu vou associar drogas com mecanismos de ação diferentes para eu estar atuando em mecanismos fisiopatológicos distintos para promover um controle glicêmico melhor para esse paciente. A ADA, o que ela nos orienta é para focar na glicada, né? Então, enquanto a SBD nos guia com relação aos valores glicêmicos de glicemia, a ADA com valores de glicada. Então, o que é que a ADA nos sugere? Né? Uma glicada entre 7 e 8,5, a gente entraria com a metformina.
De 8,5 a 10, eu já avalio uma terapia dupla, uma outra droga associada à metformina, e sugere a insulina com uma glicada acima de 10. Bom, da mesma forma, né, que a nossa sociedade brasileira, esse agente segundo para essa terapia dupla, né, como eu tenho uma gama de medicações, eu vou levar em conta as comorbidades do paciente, o custo, o risco de hipoglicemia, impacto no peso, efeitos adversos, preferências do paciente. E também, como a gente tem o impacto de algumas drogas no risco cardiovascular, na redução do risco cardiovascular, paciente com doença aterosclerótica estabelecida ou doença renal crônica, vamos preferir análogos do GLP-1 ou inibidores de SGLT2. Pacientes com insuficiência cardíaca ou fatores de risco para insuficiência cardíaca e ou doença renal crônica, preferir os inibidores do SGLT2. Então, esse é o raciocínio que a gente tem que fazer, né? A gente tem uma gama de medicações, a gente tem 4 pontos de perguntas que a gente tem que se fazer para a gente não errar nessa terapia, mas na maior parte das vezes a gente tem várias possibilidades de uso para o mesmo paciente, né? E vai depender muito do custo desse tratamento para a gente estar optando entre um e outro. Na maioria das vezes, né, a gente tem essa condição de estar entrando com várias drogas possíveis no mesmo paciente. Aqui também a gente chama atenção para as drogas dentro dessas classes que mostraram redução de mortalidade, né, como a gente já viu no outro slide. Ok, e aí eu estou usando 2, 3 drogas, não consigo o controle glicêmico. Então, o que a gente pode fazer como próxima etapa? A gente tem 2 possibilidades. Ou eu associo insulina para esse paciente, ou eu associo o análogo do GLP-1. Qual a vantagem do análogo do GLP-1? Né? Eu tenho um controle no peso, que é muito importante, porém é uma medicação mais cara e que pode causar, né, sintomas gastrointestinais. Insulina, a gente especialmente indica ela se a glicada está maior do que 9 a 10, ou se o paciente tem sintomas de insulinopenia, como a gente falou, né? Está com pólis, está com perda de peso, a gente dá preferência à insulina. E a dose vai variar de acordo com o peso do paciente, de acordo com o grau de hiperglicemia, a gente vai abordar um pouco sobre isso. Então, quais seriam assim os critérios para a gente insulinizar? Quando é que eu estou diante de um paciente diabético tipo 2 em que eu penso em usar insulina para ele? Então, primeiro passo, né? Primeiro aspecto, se eu tenho um mau controle importante. Então, se eu tenho uma glicada maior do que 9 a 10, se eu tenho sintomas de pólis, se o paciente está perdendo peso, né? Está emagrecido ao exame físico. Esse é um ponto que indica a insulina. Outro ponto que indica a insulina, se eu tenho cetonúria ou se eu tenho uma glicemia ao acaso maior do que 300. Já me indica que esse paciente tem uma glicotoxicidade, que usar a insulina vai melhorar o controle glicêmico, vai fazer esse pâncreas responder melhor às outras medicações. E a gente intensifica o tratamento também no diabetes tipo 2, né? Quando aquele paciente diabético tipo 2 está descendo ali a escadinha da função de células beta, nessa intensificação, naquele momento em que ele já está perdendo célula beta, está ali na etapa 3, etapa 4, também é uma indicação de insulina. Como é que a gente percebe isso? Né? O paciente que tem um diabetes de longa data, já está usando 2 antidiabéticos orais, está com uma glicada permanentemente acima de 8, né? Então, significa que esse paciente já está necessitando de uso de insulina. E a gente pode começar com uma insulina basal, como a gente vai ver. Então, a gente inicia a dose de insulina, ela é extremamente variada de paciente para paciente. Então, o peso é importante nessa dose, né? O grau de hiperglicemia, quanto mais descompensado, mais glicotoxicidade, né, o paciente apresenta, eu preciso de uma dose maior para conseguir o controle glicêmico. De acordo com a função renal, então, quanto menor o clearance, né, essa insulina dura mais tempo, eu tenho que ter cuidado com a hipoglicemia, eu seguro mais a mão na dose. Então, a dose ela pode variar ali desde 0,1 a 0,8, podendo chegar em alguns casos a mais do que 1 unidade por quilo. Não é a regra, mas acontece. Então, a gente pode começar com 0,1, 0,2 unidades por quilo, ou pelo menos 10 unidades,
da basal por dia, né? É uma forma de iniciar a insulinização. Se o paciente está muito descompensado, eu já posso iniciar com 0,5 unidades por quilo, e aí a gente pode começar somente com a basal e vai avaliando esse paciente para verificar se ele tem necessidade do uso prandial. Com poucas exceções, a gente inicia já com basal e prandial no DM2. Né? Exemplos, paciente que está usando corticoide em altas doses, né? Normalmente a gente precisa fazer o basal e o prandial. Paciente que está com uma infecção mais grave, né? Internado, com nutrição parenteral, a gente pode fazer o basal e o prandial. Mas no ambulatório, normalmente a gente começa com o basal e o paciente ainda consegue segurar essas glicemias, né? Durante alguns anos. Então, a gente, como eu disse a vocês, pode começar de uma forma menos agressiva, 10 unidades ao dia, 0,1 a 0,2, por exemplo, podendo chegar a doses até 0,5, se o paciente estiver mais descompensado. E a gente vai medindo glicemias capilares e ajustando essa insulina. Então, a gente vai aumentando 10 a 15% da dose, ou 2 a 4 unidades, em torno de 2 vezes na semana. Então, a cada 3 dias, a gente vai medindo glicemia e vai ajustando até que eu consiga uma glicemia de jejum no alvo. Paciente teve hipoglicemia, reduzo 10 a 20% da dose, ou aproximadamente 4 unidades. Bom, quando é que a gente sabe que a gente já precisa de uma prandial? Então, normalmente quando eu uso mais do que 0,5 unidades por quilo da basal, eu já penso em iniciar com uma prandial. E também não precisa ser nas três refeições. No DM2, a gente pode começar na principal refeição ou no café da manhã. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Ah, qual que é a dose da prandial que eu vou colocar? Eu posso colocar ou 10% do basal, então se eu estou usando, por exemplo, 40 unidades da NPH, eu posso iniciar com 10%, 4 unidades, ou com 4 unidades mesmo, né? Esse exemplo que eu dei até coincidiu. Mas é porque 4 unidades é a quantidade média para uma refeição de brasileiro. Então, se eu não souber exatamente, coloco 4 unidades, tá? Que é uma dose muito aproximado daquele. Se eu não souber exatamente o que aquele paciente come, né? Eu posso colocar 4 unidades, é a média. Isso pode ir para mais ou para menos e a gente vai manejando e monitorizando esse paciente, ok? Quais são as insulinas que a gente tem? Então, vamos nos familiarizar com as insulinas para a gente conhecer, saber quais são as basais, quais são as prandiais. Então, a gente tem insulinas, né? As chamadas ultra rápidas, lispro-asparte glulisina, que tem o início de ação de 5 a 15 minutos e dura em torno de 3 a 5 horas. Eu tenho a insulina regular, que inicia a sua ação com 30 minutos e dura 5 a 8 horas. Eu tenho a NPH, que já é uma basal, então as ultra rápidas e a regular eu faço cobertura prandial, eu uso antes das refeições. A NPH ela já é basal, começa a agir com 2 horas e dura 10 a 18 horas, uma média de 12 horas. Então, normalmente, paciente que eu estou insulinizando plenamente usa NPH pelo menos duas vezes ao dia. A Detemir, que também é para cobertura basal, começa a agir com 2 horas e tem duração de 12 a 20, de 18 a 22 horas. A glargina, que também é basal, começa a agir com 2 horas e dura 20, 24 horas. E a degludeca, que inicia a ação em 20 minutos e dura mais do que 42 horas. Né? Apesar dessa duração, ela é para uso diário. A vantagem da degludeca em relação às demais é que eu tenho uma flexibilidade de horário de até 6 horas de aplicação. Então, paciente que costumeiramente aplica às 6 horas da manhã, eu posso ter um atraso aí em 6 horas sem que ele fique descoberto. Ele está com cobertura de insulina. Essa é a vantagem da degludeca com relação às demais para aplicação basal. E todas são de uso diário. Então, aqui essa tabela eu tirei da SBD, né? Aqui agora de 2019, 2020. Então, aqui a gente tem a NPH, aqui são os produtores, né? Para facilitar vocês na hora de prescrever. A NPH é uma insulina que ela faz pico, ela é basal, mas ela faz pico. A gente tem a NPL, que é a lisproprotamina, que a gente usa apenas nas formas bifásicas, eu vou mostrar para vocês em outro slide.
tanto a NPL quanto a NPA, que é a aspartiprotramina, eu posso usar ela num mix de insulina. A Detemir, que também faz um pico, ela é utilizada de forma basal. Eu tenho a glargina U100 e a glargina U300. Qual a diferença delas duas? A U300 ela é 3 vezes mais concentrada, então o volume aplicado é 3 vezes menor. Eu tenho uma vantagem, especialmente para pacientes que usam dose alta, em que o volume aplicado é maior, eu posso usar o 300, que o volume de insulina é menor, e ela também tem uma diferença da glargina em relação a risco de hipoglicemia, um pouco menor, ela é mais estável, mas a U100 também é uma insulina muito boa, basal. E a degludeca, que não tem pico, né? Quando a gente fala assim, uma insulina basal ter pico ou não ter pico, isso é importante? Isso é importante, porque as insulinas basais, elas tentam simular as nossas aplicações, a nossa insulina basal. Então, a nossa insulina basal não tem pico, nossa insulinemia basal. Então, a insulina, quando a gente usa uma basal sem pico, a gente tem esse benefício maior. Aqui a gente vem para as insulinas prandiais, em que eu faço uso para cobertura de refeição. A gente tem a regular, lispro, asparte e glulisina. Todas elas têm pico, todas elas são para uso prandial, né? A diferença é que a insulina regular, por ter um tempo de ação mais prolongado, eu tenho um risco de hipoglicemia maior do que quando eu comparo com as insulinas ultra rápidas. E a gente tem as pré-misturas, né? Qual a vantagem da pré-mistura? Né? Em uma única aplicação, eu já dou uma basal e uma prandial. Então, a gente tem a associação de NPH com regular na proporção 70-30. Então, só para a gente entender, se eu aplicar 10 unidades da NPH regular juntas, da mistura, eu estou aplicando 7 da NPH e 3 da regular. Eu tenho a NPL Lispro 75-25, aqui é a proporção em porcentagem. Então, eu tenho uma insulina que está fazendo cobertura basal, junta já com bolos. Tenho a NPL Lispro 50-50, 50% de basal e 50% de prandial. Então, tem paciente que tem uma necessidade de uma insulina prandial maior, uma dose maior, os pacientes mais hiperfágicos, né? Então, a gente tem essa possibilidade de uso. E a NPA, as partes 70-30. Então, as vantagens das pré-misturas é que numa única aplicação eu já dou 2 insulinas. A desvantagem é que quando eu preciso ajustar uma insulina, se eu aumentar ou reduzir, a outra insulina eu também vou estar aumentando e reduzindo. Então, essa é uma desvantagem dessas pré-misturas. E para a gente ter familiaridade, a gente tem as seringas de insulinas. As insulinas, elas podem ser aplicadas com seringas. Então, eu tenho seringa de 30 unidades, de 50 unidades e de 100 unidades. Sempre 1 ml da insulina, com exceção da glargina U300, que ela é mais concentrada. As demais, né, eu tenho 1 ml, 100 unidades de insulina. Então, tanto eu posso estar aplicando a insulina com as seringas, né? E aí a gente tem também a possibilidade de, numa mesma seringa, misturar, né? Então, eu posso fazer com que o paciente misture a NPH com a regular ou a NPH com as ultra rápidas. Eu posso fazer isso numa mesma insulina. Agora, eu não posso misturar nem glargina, nem Detemir com nenhuma outra insulina numa mesma seringa. Então, por exemplo, o paciente usa 4 unidades da regular, 20 unidades da NPH. Então, ele aspira na mesma seringa primeiro a regular e depois a NPH e se aplica. E essa ordem é extremamente importante. Primeiro a regular, depois a NPH. Tá? Para quando eu for introduzir a seringa já com a regular no frasco, se eu tiver escape dessa regular, eu não tenho um problema maior nesse frasco da NPH. Mas se for o inverso, eu vou jogando zinco, porque a NPH ela é zincada, eu vou jogando zinco dentro dessa regular e eu posso ter uma insulina, então, com uma farmacocinética que vai ficando desconhecida, né? À medida em que vai caindo o regular dentro da NPH. Então, retomando, quando a gente vai fazer a mistura, puxa primeiro a regular ou as ultra rápidas e depois a NPH. E eu tenho as canetas, né?
Eu tenho tanto canetas que são descartáveis, quanto canetas que são permanentes e a gente troca o refil, né? Então, os refis, né? Cada refil da caneta permanente ou o conteúdo da descartável tem 3 ml, então tem 300 unidades de insulina. Isso vale para todas as insulinas, com exceção da U300, como eu disse a vocês, que ela tem uma concentração diferenciada. Vamos a algumas reflexões aqui. Então, a gente já ouviu falar em se usar insulina apenas de noite, que é o que a gente chama de insulina NPH bedtime, né? Então, por que a gente pensa em, se eu for usar uma insulina basal uma vez ao dia, por que eu vou usar apenas de noite, né? E eu trago esse questionamento aqui, porque como professora, eu tô acostumada, sempre me perguntam isso, né? E a pergunta vem em cima de uma justificativa, mas se eu uso, se eu como durante o dia, eu vou ter ingestão de caloria, por que eu vou usar insulina de noite e não uso durante o dia? Então, algumas considerações que a gente tem que fazer, né? Primeiro, eu tenho esse uso da NPH à noite, a NPH bedtime, quando eu faço esse uso à noite, é para diminuir essa produção hepática de glicose noturna, para que eu amanheça com uma glicemia melhor e eu consiga utilizar um antidiabético oral durante o dia que consiga segurar a onda dessa glicemia durante o dia. Então, a NPH noturna, ela tenta vencer a resistência hepática, quem está produzindo ali glicose durante a noite. Agora, se o paciente está usando apenas bedtime, eu precisei fazer uma insulinização basal, mas apenas bedtime, a gente precisa saber que isso tanto pode significar que o controle glicêmico não está tão intenso, que justifica usar apenas uma dose de insulina menor durante a noite, né? Ou eu posso estar educando esse paciente, fazendo uma transição, aquele paciente que tem uma resistência maior à insulina, eu vou utilizar a insulina NPH, que são 2 vezes ao dia. Eu posso começar durante a noite, o paciente se familiariza com a insulina, ele vai estar submetido a um melhor controle glicêmico, isso dá bem-estar ao paciente, ele começa a enxergar a insulina de uma outra forma, tem uma melhor aceitação para na próxima consulta eu fazer o uso de manhã e de noite. Então, a bedtime tanto tem o propósito, né, de iniciar uma insulinização, uma forma educacional de se fazer, como ela pode ser suficiente para os casos de uma hiperglicemia mais leve, em que eu não preciso insulinizar plenamente. E essa NPH da noite, o ideal é que ela seja às 22 horas e não no jantar. Né? Qual que é essa diferença? Então, eu usar mais tarde, esse pico já coincide com os meus picos dos hormônios noturnos hiperglicemiantes e eu tenho um risco menor de hipoglicemia. Então, a NPH bedtime, idealmente, deve ser entre 9 e 10 horas da noite, para oferecer um menor risco de hipoglicemia. Ok? E uma outra dica que eu quero dar a vocês, poxa, eu não estou conseguindo identificar se o paciente já precisa de uma rápida ou não precisa de uma rápida. Vamos comparar as glicemias pré e pós-prandial, para a gente avaliar se o paciente está conseguindo queimar aquela refeição. Então, o que a gente já sabe? Eu posso aumentar até 60 do pré para o pós, ok? Então, eu vou avaliar. O jejum tá bom? Tá bom. E o pós-café tá subindo até 60? Tá, então beleza, não preciso de rápida naquela refeição. Pré-almoço tá bom? Tá bom. E o pós-almoço? O pós-almoço tá subindo mais do que 60? Se tiver, isso indica que a gente já precisa fazer uma cobertura ali do almoço. E no jantar, o mesmo raciocínio. Lembra, gente, que tem também formas da gente controlar essa glicemia pós-prandial com medicação oral, ok? Aqui eu estou falando já na possibilidade da gente não estar conseguindo fazer isso com medicação oral, ou naquele paciente que já não tem reserva pancreática, e que a gente já vai estar com a insulina basal plena, e eu estou avaliando a necessidade do bolus prandial como uma associação. Então, vamos praticar aqui e fazer alguns testes, né? Para ver se a gente aprendeu. Vamos analisar essa glicemia desse paciente aqui. Então, vamos imaginar que esse paciente está usando NPH de manhã e bedtime. E ele aparece aqui, uma glicemia de jejum de 110, uma pós-café de 220.
Essa pós-café tá ruim, né? Aí ele já chega no almoço aqui bem, e no pós-almoço também ele está subindo menos do que 60, está segurando no almoço. E aqui no jantar, ele está chegando com 120 e está saindo com 160. Ele também conseguiu queimar aqui jantar. Então, o paciente que ele queimou o almoço direitinho, queimou o jantar direitinho, mas essa refeição do café da manhã aqui, a gente vai precisar fazer um ajuste. Então, supondo que a possibilidade para ele seja insulina, né? O que eu faria para esse paciente? Eu tenho que colocar uma rápida aqui no café, uma rápida ou uma ultra rápida aqui no café. Esse aspecto é um aspecto que a gente consegue visualizar mais fácil. Mas vamos fazer uma segunda análise. Veja só, se esse paciente ele está saindo de 220 e chegando aqui com 110, se eu apenas aumentar a do café aqui, na hora que eu melhorar essa daqui, pode ser que aqui ele faça uma hipoglicemia. Conseguem perceber? Então, além de, eu vou ter que aqui fazer um ajuste, eu aumento a rápida, mas eu vou ter que reduzir um pouco a minha basal. Porque a minha basal que está segurando a onda aqui do pré-almoço, tá? Então, na hora que o paciente sair do café aqui melhor, ele pode fazer uma hipoglicemia pré-almoço. Então, aqui o que eu faria? Coloco uma rápida, outra rápida no café da manhã e reduzo o NPH da manhã. Segunda análise, né? Então, bora lá. Esse paciente está amanhecendo com um jejum já de 200. Veja que do jejum para o pós-café, ele está conseguindo fazer o pico prandial, está queimando direitinho o café, está queimando direitinho o almoço, está queimando direitinho o jantar. O que a gente precisa fazer aqui? Então, se a gente for raciocinar, bom, se esse paciente ele amanhecer com um jejum melhor, durante o resto do dia vai ser uma reação em cascata, vai ser tudo melhor. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou aumentar a NPH bedtime dele. Ele vai amanhecer melhor e ele vai passar o resto do dia melhor, tá? Outra análise aqui, rapidinho. Paciente que está com jejum de 300, pós-café 350. Veja que está horroroso o pós-café, mas ele já está saindo de um jejum ruim. E se eu for fazer uma análise apenas dessas duas glicemias, ele queimou essa refeição, tá? Ele está chegando num pré-almoço com 400, está saindo com 440. Está muito ruim esse pós-almoço, mas veja que é porque ele já está chegando ruim no almoço. E aqui, do pré-jantar para o pós-jantar, ó, ele está subindo bastante aqui, está indo de 250 para 430. Então, eu vou precisar melhorar essa noite dele e esse amanhecer, né? Para que esse paciente consiga melhorar depois em cascata. Então, a gente aumentaria a NPH da noite para a gente chegar melhor nesse jejum. E eu também tenho que colocar uma rápida aqui no jantar, porque do pré para o pós ele não está conseguindo queimar, tá vendo? E essa outra análise aqui, ó, veja só. Paciente que está com um jejum de 100 e um pós-café 140. Ok, aqui tá ok. Aí ele já chega num pré-almoço ruim, 230, tá? E o pós-almoço 280. Do pré para o pós tá ok. Então, se eu melhorar esse pré, esse pós provavelmente ele vai segurar a onda direitinho. Tá com um pré-jantar de 190, um pós de 230. Do pré para o pós tá mantendo. Eu preciso melhorar esse pré. Se eu melhorar o pré, esse pós melhora. E aí, o que a gente faz nesse caso? Se eu aumentar essa NPH da manhã, a NPH da manhã, ela faz um pico, se a gente lembrar. E esse pico é próximo aqui ao almoço, ó. Eu vou conseguir melhorar esse pré-almoço e eu vou, consequentemente, eu espero que em cascata aqui eu vá melhorando. Então, o próximo passo que eu faria era aumentar esse NPH da manhã e vou observar se isso vai ser suficiente para controlar esses demais horários. Ok? Bom, e esse outro caso aqui, paciente também usando NPH no café da manhã e bedtime, bora olhar aqui como ele tá. Tá em jejum 100, pós-café 160, no limite, né? Pré-almoço 110, pós-almoço 160. Agora, olha o pré-jantar dele e olha o pós-jantar dele, né? Então, veja só, ele tá chegando no jantar muito ruim. A gente tem, quando a gente chega numa refeição muito ruim, a primeira coisa que eu olho é a refeição prévia. Será que eu já tô chegando ruim porque eu saí ruim da anterior? Aí eu olho para o almoço. Bom, não, o almoço aqui tá razoável. Tô saindo com 160. Então, algo tá acontecendo durante essa tarde.
Pode até ser um lanche hiperglicêmico que o paciente está fazendo, eu vou estar atento a isso, mas pode ser, nesse caso, que o meu paciente já esteja realmente precisando também de uma insulina basal para cobrir esse horário aqui, ó. E se a gente for lembrar, normalmente a insulina NPH ela dura 12 horas. Então, pode ser que ela já no finalzinho de ação, antes de chegar ali no jantar, o paciente fique um período curto ali sem ação da insulina. Se esse paciente não tem muita reserva pancreática, ele faz hiperglicemia. Então, nesse caso aqui, eu pensaria em colocar uma NPH no almoço, para fazer essa cobertura aí de final de tarde, tá? Então, eu faria 3 NPHs ao dia. E eu vou rever o lanche da tarde, porque pode ser isso que está descompensando o meu paciente. Essa outra análise aqui, eu estou colocando essas análises para a gente treinar esse raciocínio de insulina, tá? Vamos ver aqui como é que a gente fica. Jejum 100, pós-café 140, tá bom, né? Tá subindo o necessário aqui. Aí ele chega no almoço aqui com 130, sai com 280. Então ele saiu do almoço bem ruim, já chegou no jantar ruim e queimou, conseguiu queimar o jantar. Apesar dele chegar ruim, ele não aumentou tanto do pré para o pós. O que é que a gente faz aqui, né? Então a gente precisa cobrir esse horário daqui, não é isso? Então aqui, ó, coloca uma rápida no almoço. A gente consegue melhorar e espera que essas glicemias de mais tarde, do jantar, melhorem também em consequência disso. Bom, e agora para finalizar a nossa aula, né, eu quero trazer para vocês conhecimento que a gente tem algumas associações novas no mercado, em que a gente tem apresentações injetáveis numa mesma seringa de insulina misturada com análogo do GLP-1. Então, eu tenho alguns benefícios dessa associação. Então, quando eu uso a insulina com o análogo do GLP-1, eu consigo controlar uma glicemia com a menor quantidade de insulina, eu tenho um efeito sinérgico dessas duas drogas. E eu também consigo segurar um pouco daquele ganho de peso que a insulina dá. Então, o paciente não engorda tanto e controla com quantidade menor de insulina. A gente tem duas apresentações no mercado, que é o Chutof e o Soliqua. Então, o Chutof, numa mesma seringa, eu tenho insulina degludeca e liraglutida. Então, aqui a título de conhecimento, uma unidade do Chutof equivale a uma unidade da insulina e 0,036 miligramas da liraglutida. Posso associar com metformina, glitazona, sulfanilureia. A dose máxima do Chutof é de 50 unidades ao dia, que equivale a 1,8 miligramas da lira e 50 unidades da insulina. Tem uma forma prática que é orientada com relação à prescrição. Se o paciente usa apenas antidiabético oral prévio e eu vou introduzir o Chutof, eu começo com 10 unidades. Se ele usava insulina, eu começo com 16 unidades e a gente vai, né, de acordo com as glicemias, ajustando essa dose. E o Soliqua é a junção da glargina com a lixisenatida. Então, eu tenho uma caneta que vai de 10 a 40 unidades e eu tenho uma caneta que vai de 30 a 60 unidades. Então, eu vou escolher uma caneta ou outra a depender, né, do meu paciente, da dose que ele vai estar usando de medicação. Então, se o paciente previamente usava só antidiabético oral, eu vou pegar a caneta 1040 e usar 10 unidades. Se ele usava insulina basal até ali entre 10 e 20 unidades ao dia, eu também uso a caneta 1040, 10 unidades. Se ele usava o basal, mas numa dose maior de 20 a 30 unidades, eu vou usar 20 unidades da caneta 1040. E se o paciente usava de 30 a 60 unidades de insulina, eu vou fazer a transição para o Soliqua, eu entro com a caneta 30-60 e uso 30 unidades. Por que tem duas canetas, né? E lembre que eu tenho duas drogas. Então, se eu estou usando uma dose menor de insulina, a caneta ela é mais concentrada, para eu estar dando uma quantidade maior de lixisenatida. Já se eu estou precisando de uma quantidade maior de insulina, a caneta ela tem que ter uma concentração menor de lixisenatida para a gente não ultrapassar as quantidades máximas diárias, né, da lixisenatida. Ok? Então, eram esses os principais pontos que eu queria passar para vocês sobre o manejo terapêutico. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, né, os pontos mais importantes.
Para a pessoa insulinizar, a prática ela é muito importante, então vocês vão ter segurança à medida em que começarem a fazer as prescrições. Obrigada.